Olá, bom dia! Hoje é dia 6 de julho de 2025, um domingo, uma manhã de sol, ainda que um pouco fria, né? Mas um sol, céu azul, graças a Deus uma noite de descanso e repouso, e esse novo dia que o Senhor nos permite, pela sua graça, desfrutar. Vamos ler a palavra do Senhor na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 10. Esse texto em que ele recebe a determinação e a orientação de Pedro, Tiago e João com relação ao seu ministério, ao ministério dele, Paulo e Barnabé. Diz o seguinte, versos 9 e 10 do capítulo 2 da carta aos Gálatas. Então, Tiago, Pedro e João, que eram reputados como colunas da igreja, estenderam a mim, Paulo, e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e ele para os judeus, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Temos falado já em duas devocionais sobre o cuidado com os pobres, o dever com os pobres. Vimos primeiramente aqui quem são estes pobres a que se refere o texto aqui de maneira específica, de maneira bem contextualizada. Referia-se aos pobres que estavam em Jerusalém, na Judéia, naquela região, que pela circunstância de terem vendido tudo, entregue aos discípulos e estes distribuídos aos que tinham necessidade na igreja ali, naquele momento, e eram milhares de pessoas que estavam na igreja, já convertidos, evidentemente que os recursos foram escasseando. Então, algumas dificuldades vão se impondo e era preciso que houvesse, então, esse cuidado com esses pobres. Mas, extensivamente, é algo que fala a todos nós, em todos os tempos e séculos, o cuidado com os pobres, porque isso expressa a dimensão holística, ou total, completa e plena da mensagem de Cristo, do seu Evangelho, visando toda a pessoa e a pessoa como um todo, e não apenas uma dicotomia entre material e espiritual. Mas também essa recomendação de lembrar-se dos pobres, cuidar dos pobres, é uma expressão de solidariedade cristã, não apenas para os domésticos da fé, como Paulo diz na carta aqui aos Gálatas, né? Fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, aqueles que faziam parte da expressão da fé cristã, mas uma solidariedade cristã, humana realmente. Essa é uma realidade com a qual nós precisamos aprender. E há textos que nos falam de maneira assim, às vezes até dura e pesada, como por exemplo, Tiago na sua carta, capítulo 2, versos 15 e 17, ele fala de forma bastante incisiva, quando ele diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta. A fé, se não tiver obras, é morta. Ele diz: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Ainda que ele esteja falando aqui de uma maneira de um irmão, irmã, etc., algo mais próximo à igreja, mas é uma realidade também abrangente. E o apóstolo São João, que é o apóstolo do amor, nos adverte de maneira também bastante incisiva, capítulo 3 da sua primeira epístola, versos 17 e 18, quando ele diz: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade,
e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Cuidado com os pobres é, sem dúvida nenhuma, expressão de solidariedade cristã. E eu fico realmente admirado com aqueles que têm, de certa forma, esse cuidado mais específico, quase um ministério. Temos aí, por exemplo, a nossa missão com o reverendo Abelardo, que socorre pessoas de rua, mães solteiras ou mulheres grávidas, enfim, em situação de rua em São Paulo, região, no Nordeste do nosso país. A Missão Vida, que cuida de mais de 1.000 pessoas por dia, homens em condição de situação de rua, crianças em creche, dando não só o sustento, o alimento imediato, mas buscando dar a restauração, reestruturação, recuperação, ressocialização, direcionamento do trabalho, devolvendo a dignidade da pessoa. É nesse sentido aí, esse cuidado com os pobres. A irmã Dulce, na Bahia, a Madre Teresa de Calcutá, na Índia, a Madre Cabrini, no século passado, aliás, no século XIX, final do século XIX, lá com os imigrantes italianos nos Estados Unidos e orfanatos em várias partes do mundo, George Miller com o orfanato na região da Inglaterra, enfim, pessoas que tiveram o seu coração realmente voltado para lembrar-se dos pobres. Como disseram a Paulo, recomendando-nos que nos lembrássemos dos pobres. E como ele diz, o que eu, Paulo, procurei fazer. Que este seja exemplo a ser seguido e imitado por nós. Lembrar-nos dos pobres e socorrê-los e acolhê-los, porque, como disse Jesus, quando fizerdes a um destes pequeninos que creem em mim, a mim o fizeste. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus nos guarde, a todos nós abençoamos com a sua misericórdia, para que assim como nós fomos enriquecidos pela sua graça sendo pobres, possamos abençoar outros que ainda estejam numa situação de pobreza. Amém, amém. Deus abençoe.